Ela estava com braços abertos, mãos cheias de sangue por toda parte. Königsreuth, Alemanha, anos 1950. Todos os dias, milhares de pessoas fazem fila para ir ver Therese Neumann, uma mulher estranha que supostamente possui dons sobrenaturais. Ela não teria bebido nem comido nada desde os anos 1920, ou há mais de 20 anos. Acima de tudo, essa mística reviveria os sofrimentos de Jesus em corpo. Nestas imagens inéditas que você vê, Therese está tendo uma visão da paixão de Cristo. E sangue parece sair de sua boca, de seus olhos, de suas mãos e de seus pés. Simplesmente, ela afirma que buracos apareceram em suas mãos e em seus pés, 15 de abril de 1927, e que eles nunca desapareceram então, e que sangue sairia de seus buracos toda sexta-feira, enquanto ela tem visões sem que ela faça nada. Aqui estão fotos reais na tela, capturadas pelos cientistas que as estudaram. Esses buracos chamamos de estigmas, pois seriam as marcas dos cravos nas mãos e nos pés que Jesus sofreu na crucificação. Mas a questão é, será que isso é verdade ou é apenas uma simples farsa? Será que Therese se infligia essas marcas com ferramentas ou até mesmo pela força de sua mente? Ou será que essas marcas são realmente mistérios inexplicáveis para a ciência atualmente? Bem, você sabe, talvez eu lancei uma série onde estudo 100 mistérios inexplicáveis. E hoje, para o nosso 11º caso, vamos analisar essas pessoas mais enigmáticas de todos os tempos. Os estigmatizados, teria havido mais de 300 na história, e ao longo dos séculos, já que, por exemplo, São Francisco de Assis, que morreu em 1226, teria recebido os estigmas. Um dos mais conhecidos é o Padre Pio, que era frequentemente considerado o homem mais misterioso do século XX. Nesta revisão, apresento casos recentes e comprovados. Encontrei estigmatizados estudados por muitos médicos. Vamos saber se são pessoas que realmente desafiam a ciência ou se são apenas simples impostores. Depois de ler livros e relatórios, eu trago todas as minhas conclusões sobre o que é, talvez o maior e intrigante enigma do cristianismo. Hoje é aqui 24 de janeiro. 1974 são 14. São 14. Évariste Warlomont, membro da Academia de Medicina da Bélgica e que se tornará seu presidente. Em 1886, ateu e cético, veio até Louise Latour para investigar seus estigmas. Tudo que eu vou te dizer a partir de agora se baseia no relatório médico que pode ser encontrado online. Vou colocar link na descrição. Évariste veio a pedido das autoridades católicas. De fato, há quase 6 anos, Louise Latour afirma ter estigmas estranhos, que desaparecem e depois reaparecem em momentos da semana. Mas o Arlomont teve uma ideia brilhante para finalmente desmascarar a farsa daquela que ele acredita ser uma falsa mística. Antes de falar da experiência dele com ela, vou dar alguns elementos de contexto. Louise Latour é belga, nascida pobre em 1850, morreu em 1883. Ela teve infância e adolescência, Pierre Mas. É em 1868, quando ela tem 18 anos, tudo muda. Ela está fazendo a Via Crucis em uma igreja. A Via Crucis, você sabe, é uma oração que fazemos com 14 etapas para lembrar a paixão de Jesus. E de repente ela é tomada por dentro e sente grandes dores. Então, sexta-feira, 24 de abril de 1868, Louise começa a receber os estigmas, mas ela só os recebe na sexta-feira e eles desaparecem no sábado. E você se lembra, segundo os evangelhos, Jesus morreu na sexta-feira. De semana em semana, de sexta em sexta, os estigmas de Louise se tornam cada vez mais impressionantes. No começo, Louise só tem o estigma da ferida no lado, porque eu lembro, segundo os evangelhos, um soldado romano feriu Jesus com uma lança, abrindo seu coração para ver se ele realmente estava morto. Mas logo Louise Latour começa a ter estigmas nas mãos, nos pés e marcas das feridas da coroa de espinhos. E todas as sextas-feiras ela passa o dia sem se mover, absorvida em sua oração, em visões da paixão de Cristo que ela diz receber. É preciso imaginar visualmente, era impressionante. Na sexta-feira, feridas apareciam em seu corpo, e depois se fechavam sozinhas, como por mágica, o resto da semana. Próximos não conseguem esconder o fenômeno e a notícia se espalha, atraindo os curiosos. Durante 6 anos, a multidão se aglomera assim todas as sextas-feiras para assistir às surpreendentes êxtases de Louise. Esse caso chega à hierarquia da igreja, que acaba pedindo uma investigação à Academia de Medicina da Bélgica em 1874, quando Louise tem 24 anos e Mary Warlomont tem uma excelente ideia. Já que os estigmas aparecem toda sexta-feira e depois desaparecem, ele decide vir numa quinta-feira à tarde. Ele manda construir sob medida um globo de cristal de 14 centímetros de diâmetro, com um bocal de 9 centímetros de diâmetro de um lado. Nesta quinta-feira, ele coloca a mão direita de Louise neste globo transparente, fecha a entrada ao redor do braço para que nada possa passar e sela com 5 lacres de cera. Ele toma todas as precauções para garantir que nenhuma trapaça possa acontecer. Você entendeu a ideia?
Veio quinta, na véspera, enquanto ainda não há nenhuma marca na pele. Assim, quando ele voltar na sexta-feira, não terá marca, já que Louise não pode tocar sua mão direita e a farsa será desmascarada. No dia seguinte, às 10h30, Warlomon volta a ver Louise e lá, surpresa, os estigmas realmente apareceram. E até mesmo na mão direita, a ferida se reabriu como toda sexta-feira, começando a sangrar. Um pouco de sangue começou a escorrer no frasco. Mas ele tem que admitir em seu relatório, a mão direita estigmatizada estava presa no aparelho na véspera, esse aparelho estava quase intacto. Assim como nos certificamos através do exame minucioso dos selos sem o menor sinal de violação, ele então busca explicação, se perguntando até se não seriam as unhas da mão direita de Louise que poderiam ter feito uma marca assim. Mas ele diz que isso não explicaria a ferida nas costas. Do outro lado da palma, vê que as unhas de Louise estão curtas e são perfeitamente inofensivas. Monroe Warlomon recolhe material, se retira. Alguns dias depois, ele publica seu relatório, em que me baseei para contar isso a vocês. Ele reconhece que os estigmas de Louise não são uma farsa. Em resumo, ela não se feriu com uma ferramenta de pintura ou qualquer outra coisa. Evariste escreve: os dois termos farsa ou milagre, na medida em que se aplicam às êxtases e aos estigmas de Louise Latot, devem ser descartados. Essas êxtases e esses estigmas são reais, se explicam fisiologicamente. Você pode encontrar trechos completos do seu relatório em francês. Não hesite em pausar para ler calma. O Dr. Warlomon está certo de que os estigmas de Louise Latot não são uma farsa, mas ele acha que isso não é um milagre. Então, qual é a hipótese dele? E bem, lembre-se, estamos no final do século XIX. Nesses anos, a ciência e a medicina avançam rapidamente, a psicologia também começa a ser reconhecida como uma ciência e se desenvolve com vigor. Durante esse período, Jean-Martin Charcot, neurologista francês, se debruça sobre a histeria, doença mental que ele estuda em profundidade. Entre suas pacientes, Blanche Whitman, a rainha das histéricas, apresenta sintomas físicos graves, incluindo paralisias. Pois bem, Charcot demonstra que essas paralisias não têm uma causa física, mas são de origem psicológica, causada pela histeria. Esse exemplo demonstra ao grande público como a mente pode influenciar o corpo, provocando às vezes até distúrbios físicos sem lesões nervosas aparentes. Para Évariste Warlomon, a causa dos estigmas de Louise Latot é clara. É histeria ou ainda autossugestão? Concretamente, ao pensar demais no sofrimento de Jesus, marcas apareceriam nos lugares onde Jesus foi pregado na cruz por pensar muito forte nisso. E é verdade que essa tese é bastante sedutora, pois entre os místicos e os estigmatizados em particular, há muitas mulheres. Pois bem, a histeria afetaria mais as mulheres. E sim, histeria vem do grego histera, que significa útero. Então, essa hipótese é possível ou não? Bem, em 1933, um médico alemão, o Dr. Alfred Leckler, tentou testá-la experimentalmente. Esse diretor da clínica psiquiátrica fez aparecer e sumir. Após 4 anos de trabalho sob hipnose, marcas avermelhadas nas mãos, nos pés e nos lados de um de seus sujeitos, uma infeliz paciente com um passado pesado de acidentes, Elizabeth Kay. Ele queria provar que os estigmas não são um privilégio católico, já que sua paciente era protestante. Então, aqui está a prova, não? Parece, portanto, bem possível ter estigmas por autossugestão, ou seja, pela simples força do psique. Bem, na verdade, como te dizer, jeito nenhum. Pois as marcas produzidas por autossugestões na experiência de Leckler não têm nada a ver com verdadeiros estigmas. A partir de 1933, J.M. Euste fez um quadro comparativo das diferenças entre os fenômenos causados por Leckler e os estigmas dos místicos católicos. Ele explica que as marcas obtidas pelo Dr. Leckler são leves alterações na pele, de dimensões muito reduzidas com sangramentos de quantidade muito baixa e uma duração muito breve, enquanto os estigmas dos místicos são feridas profundas, nítidas, indeléveis, e os sangramentos são extremamente abundantes. A ferida é às vezes tão profunda que se pode quase sentir os dedos ao tocar o estigma de um lado e do outro, como se houvesse quase um buraco completo. Finalmente, a aparência é imutável durante décadas e não cicatriza. Alguns ainda dizem que não estamos longe, apenas um passo entre marcas avermelhadas e estigmas. Na realidade, é um exagero. Seria como dizer criança 2 anos contou até 5, resolva equações 3 incógnitas. Sim, todos que acham que essas manchas vermelhas podem se parecer com estigmas nunca viram um. Ao contrário, todos que tiveram a oportunidade de contemplar logo acharam patética a experiência do escalador. O professor Jean Lermite, entre muitos outros, comentava assim a experiência de seu colega ao falar de sua paciente. Na realidade, essa garota sugestiva, o simples, estava sujeita a sugestões multiplicadas e muito prolongadas. Fez aparecer inchaços e vermelhidões nas regiões onde deveriam se revelar os estigmas. Mas que pobre estigma!
algumas fissuras epidérmicas que aparecem após o fim da sugestão. Na terceira sessão, Elizabeth deixa aparecer na testa alguns pontos hemorrágicos. 48 horas depois, sinais haviam desapareceu. Nenhuma outra experiência desde então e até hoje em 2024 jamais provou que se pode produzir os estigmas como eles realmente são nos místicos apenas pela mente. Agora, a ciência não pode basear uma teoria em algo que se falhou continuamente em demonstrar. Não se pode dizer provas que a autossugestão pode produzir marcas como os estigmas, mesmo que a experiência realizada sobre o assunto após 4 anos de esforços com uma mulher sujeita à autossugestão não tenha dado nada comparável. E isso, teólogo Augustin François Poullain já dizia em 1907, antes da experiência do escalador. Ele escrevia que se a ciência encontrasse uma explicação natural para o estigma, sem problemas, isso não tiraria nada do cristianismo. Mas dito isso, ele observou: a questão é saber se atualmente essa explicação natural realmente existe. Para resolver esse problema, vamos ficar no terreno puramente científico. Se não queremos ser fascinados por hipótese, nos tragam provas, mas de outra ordem. Profano, ou seja, feridas produzidas por sugestão fora de uma ideia religiosa. No entanto, nunca encontramos, apesar da boa vontade dos médicos e dos hipnotizadores, não há um único exemplo de uma verdadeira ferida produzida em uma clínica pela excitação da imaginação e da sensibilidade. O que se obteve, e muito raramente, foram vermelhidões no máximo, suor rosado, mas nunca houve fluxos de sangue e especialmente nenhum buraco. Não há rasgos nos tecidos. Se quisermos permanecer racionais e em uma abordagem científica, não podemos sustentar a tese da histeria para os estigmas. Aliás, como dizia Thérèse Neumann, com bom senso quando a interrogavam, acreditar que verdadeiros estigmas podem aparecer, pensam muito sobre Jesus. Volta a acreditar que chifres podem crescer na cabeça por nos acharmos um touro. Sim, a mente pode ter uma grande influência sobre o físico, a ponto de causar manchas avermelhadas, paralisias, fazer vomitar. Mas também não pode nos fazer levitar, atravessar paredes ou rasgar nossa pele por vários centímetros. Isso é ficção científica. É preciso dizer que houve muitas fraudes na história dos milagres. Joaquim Boufflet, historiador, especialista em fenômenos místicos, trabalha para o Vaticano. Lançou um livro de mais de 800 páginas sobre o assunto, Os Falsários de Deus. Ele realmente mostra que muitas pessoas que tinham estigmas, na verdade, se infligiam com o uso de ferramentas para chamar a atenção. Esse é o caso de outra belga, Berthe Hazek, nascida em 1895. Ao final de uma investigação, percebeu-se que era uma falsa mística que buscava enriquecer-se com essas fraudes que enganavam fiéis. Mas, no caso de Louise, a experiência das varizes de Warlomont, bem realizada, prova sem ambiguidade que não era uma fraude. As testemunhas disseram que os sangramentos eram muitas vezes abundantes. Podemos ter certeza de que não se trata de histeria, como vimos. Essa era a hipótese de Warlomont. Ele conduziu sua investigação em 1874, muito antes que as pesquisas provassem a impossibilidade dos estigmas por autossugestão. A ciência, portanto, para diante do inexplicável. Essa introdução não passava de nosso 11º mistério inexplicável. E na verdade, neste vídeo vamos abordar casos mais recentes, mais comprovados e mais impressionantes. Eu claramente deixei o melhor para o final. Nosso 12º mistério inexplicável são os estigmas da mãe Yvonne Aimée Malétroit, que puderam ser observados muitos testemunhas cujos depoimentos foram mantidos. Temos muito mais elementos do que para Louise Latou torna este caso ainda mais fascinante. Mãe Yvonne Aimée é uma francesa nascida em 1901 e falecida em 1951 na Bretanha, no mosteiro de Malétroit. Visitei seu túmulo há alguns meses. Ela está enterrada no cemitério do mosteiro junto das outras religiosas. Ela que é uma mulher com muitos fenômenos místicos. Sim, é bastante alucinante. De acordo com aqueles que a encontraram, ela tinha estigmas, bilocações, ou seja, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Fazia profecias e premonições. Tinha o dom de cura, xenoglossia. Falava línguas estrangeiras desconhecidas por ela sem tê-las aprendido. Via hóstias profanadas que ia recuperar à distância. E tinha até um dom de materialização de objetos. Por exemplo, flores saíam de sua pele, mas voltaremos a isso. Finalmente, anos após sua morte, reabriram o caixão e o corpo estava intacto, não se decompondo, segundo o processo habitual pós-morte. Enfim, a totalidade, né? Tantos fenômenos extraordinários cercaram sua vida, que aliás, quando a hierarquia da Igreja Católica ouviu falar dela, seu primeiro reflexo foi ser extremamente desconfiada, porque segundo eles, havia muitos milagres. Então, não aprofundaremos na vida de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, pois seria longo e fora do tema, mas vamos nos concentrar em apenas um dos fenômenos sobrenaturais que ela teve, estigmas. Em outros vídeos vamos analisar suas bilocações, suas profecias. Inscrevam-se para não perder isso.
As dores nas mãos e nos pés de Mary Von Aimée aparecem em 22 de fevereiro de 1924. E assim como Louise Latot, ela não vai ter estigmas, mas estigmas que aparecem principalmente às sextas-feiras e costumam se acentuar 15 à morte de Jesus, cruz, evangelhos. O interessante, pesquisadores que se debruçaram conseguiram estabelecer um quadro detalhado, onde ela teve os estigmas. Eu coloco na tela em francês. À esquerda estão as datas e horas dos estigmas, e ao centro, as cruzes mostram as dores e sangramentos. Às vezes, ela não tinha as mesmas dores e sangramentos iguais. Às vezes, ela tem suor de sangue, como Jesus em agonia em Oliveiras. Às vezes, ela sente chicotadas na flagelação. Às vezes, a dor do lado. Às vezes, coroa espinhos. Finalmente, na penúltima coluna à direita, é isso que é interessante. Vocês veem o número de testemunhas presentes no êxtase, até 17 ao mesmo tempo no quarto da mãe Yvonne Aimée. Muito mais interessante, conseguimos estabelecer com precisão para a maioria das datas a identidade das testemunhas que estavam presentes naquele momento para ver as êxtases sangrentas da mãe. Yvonne Aimée vocês veem na tela. E ao longo de mais de 25 anos, estima-se que cerca de 90 testemunhas atestaram estigmas da mãe Yvonne Aimée. Essas testemunhas são pessoas próximas de Yvonne que a surpreendiam, ajudavam e mantinham contato. Vamos ter as moças de um lar parisiense onde Yvonne viveu de 1923 a 1927, como Minhas Moças, Jean Boineau e Marie Villemont. Vai haver também as religiosas dos mosteiros onde Yvonne passou. Apertadas, claro, mas também na agonia. No Canadá, na África do Sul e na Inglaterra durante as visitas. Sim, no dia 14 de abril de 1938, durante uma visita à África do Sul. Mãe, Yvonne Aimée teve uma êxtase com estigmas. Uma das religiosas que notou o fenômeno contou para as outras, e mais de uma dezena veio para observar. Uma delas, no entanto, a irmã Pia, não foi, pois ela testemunhará mais tarde. Não preciso ver para crer. Entre as testemunhas também encontramos vários padres, até mesmo um bispo, Dom Picot, e especialmente o pai de seu Quebec. Cético no início, mas surpreso ao ver sangue saindo da testa da mãe. Yvonne Aimée, 8 maio 25. Finalmente encontramos amigos raros do mosteiro, entre os quais 2 médicos, Suzanne Lodguery e o Dr. de la Chevannerie. 90 testemunhas, portanto, é ao mesmo tempo pouco e muito... Parece muito pouco porque pensa que 90 testemunhas em 25 anos não é grande coisa. Estamos longe das milhares de testemunhas de Therese Neumann, mencionarei depois, mas é porque os estigmas da mãe Yvonne Aimée só aconteciam em momentos muito específicos. O resto do tempo, ela não os tinha em uma vida com cerca de 500 mil horas. Estima-se que esses estigmas estiveram presentes 100, 200 horas. Além disso, sua extrema discrição fez com que esses fenômenos nunca fossem amplamente divulgados publicamente. Mãe Yvonne Aimée fazia para escondê-los. Assim, diferente de Louise Latot ou mesmo Therese Neumann, vou falar logo, os estigmas de Yvonne Aimée nunca foram estudados em profundidade por uma equipe médica, pois em sua vida nunca os fatos não chegaram a um nível alto para a hierarquia da igreja pedisse investigação. Mas escolhi falar sobre este caso pois há elementos suficientes para decidir. Ainda temos hoje os testemunhos escritos da maioria das 90 testemunhas, explicando que viu sangue aparecer espontaneamente da testa, das mãos, dos pés da mãe Yvonne Aimée. Esses testemunhos preenchem um livro, então não vou ler todos para vocês, mas para interessados. Aqui está o livro onde você lerá todos esses testemunhos. Na capa, aliás, tem uma foto de um pano que foi manchado pelo sangue da ferida do lado da mãe Yvonne Aimée durante uma êxtase. Para explicar os estigmas, a tese de uma farsa ou de automutilação por parte da mãe Yvonne Aimée parece muito improvável, pois um número muito grande de testemunhas viu sangue surgir inexplicavelmente. E é por isso que 90 testemunhas é bastante, porque é mais do que suficiente para dizer que não podem ter inventado tudo. De fato, eles não se conheciam todos entre si. Alguns viram os estigmas nos anos 20 na França, outros nos anos 30 na África do Sul, outros nos anos 40 na Inglaterra. Portanto, parece improvável que todas essas pessoas, durante décadas e em todos esses lugares, tenham se combinado para mentir. Então, se eu resumir, o sangue começava a jorrar diretamente na frente das testemunhas durante as êxtases, eliminando a hipótese de uma farsa por automutilação. Quanto à histeria, já respondemos a isso, é impossível. Ainda mais porque é preciso dizer que Yvonne Aimée estava longe de apresentar histeria. O Dr. Miraillet, neurologista renomado que a conheceu em 1922, anotou: esta jovem é forte, bem equilibrada, nervoso. E no caso dela não há nada esteja ao meu alcance. O Dr. Vinchon, psiquiatra, por sua vez, foi contatado pelo pai de Tonquedec quando ele ainda estava cético. Mas o doutor, após o exame, afirmou: ela não tem nada de uma histérica. Eu não tinha te contado tudo. Há também um último fenômeno estranho que acontecia durante algumas êxtases da mãe, Yvonne Aimée. De uma forma bastante rara, mas pelo menos 7 vezes no mínimo, flores saíram dos estigmas de Yvonne. Sim,
Você ouviu direito, eu repito, flores saíam do corpo dela. Às vezes da sua ferida no coração, às vezes até da sua boca. Então, é verdade que isso poderia fazer sorrir se não houvesse tantos testemunhos concordantes. Garantindo assim, os testemunhos são de uma grande precisão, mas muitas vezes muito sóbrios, despojados de toda emoção ou floreios, o que lhes dá ainda mais peso. Irmã Maria da Cruz Pures foi interrogada pelas autoridades da igreja em 1956 e declarou: "Nossa mãe, deitada em sua cama, parecia sofrer muito." Ela afastou um pouco a blusa no local do coração. Eu vi um pequeno pedaço de haste saindo da ferida do coração. Então nossa mãe puxou um pouco para arrancar literalmente um grande cravo esplêndido, vermelho, sangue. Ela o puxou e o colocou na mesa de cabeceira. Ah, assim está melhor. Estava me sufocando. Outra religiosa, Mãe Maria, apresentará seu testemunho com quase a secura de um relatório médico no dia 18 de novembro de 1957. Foi durante esse período que eu colhi vários cravos saindo do coração dela. Mas quando eu pegava a flor, meus dedos ficavam com marcas de sangue. O quarto estava perfumado, especialmente quando as flores saíam pela boca. Mas antes que as flores aparecessem, ela tinha um soluço muito forte, como se algo estivesse se quebrando em seu coração, e isso a machucava muito. Então, havia uma feridinha tão pequena que mal se via, porque, assim que as flores saíam, a ferida se fechava instantaneamente. Sem deixar marcas nem cicatrizes, esses fenômenos se repetiram repetidamente durante sua vida. Mas não foram as religiosas de Malétroit que observaram esse fenômeno lá. Antes de chegar ao mosteiro, o bispo de Vannes a colocou sob o padre Tonquédec. Eu disse a vocês, ele era um cético, que ele submeteu a investigações rigorosas entre 1923 e 1927 em Paris. Pois bem, nesse lar, várias moças eram encarregadas de relatar ao padre todo o fenômeno místico que Yvonne pudesse ter. Bem, segunda-feira, 29 de março de 1926, às 10 horas, duas moças puderam observar o estranho fenômeno das flores saindo dos estigmas. Conforme o pedido do padre, elas escreveram o testemunho delas. Henriette Augrey escreve assim em seu relatório: "No mesmo dia, seu coração doía muito. Nós olhamos muitas vezes seu coração estava perfurado ao abrir sua camisa. Nós avistamos na abertura de uma ferida, uma rosa esplêndida que exalava perfume." Quanto a Jean Boineau, escreverá: "No dia seguinte, encontramos Aimée desmaiada, abalada pela violência dos batimentos do coração. Queremos ver se ainda sai uma esplêndida rosa vermelha sangue, com um longo caule e folhas largas." Os testemunhos são muito numerosos. Para a estrada, eu vou mostrar 3 outros em francês. Para interessados, vocês poderão se aprofundar muito mais com este livro. Vamos em frente para o nosso 13º mistério inexplicável. Eu vou falar dos estigmas de Thérèse Neumann, que desta vez foram rigorosamente estudados por vários médicos, ao contrário de Louise Latour ou Mary von Emmermann. Estigmas de Thérèse Neumann eram fixos. Eles apareceram 15 de abril de 1927 e não desapareceram até sua morte em 1962. Mais de 35 anos depois, no dia 15 de abril de 1927, era a Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa acontece uma vez por ano, 2 pré-Páscoa, quando os católicos do mundo lembram da morte e os sofrimentos de Jesus. É uma data simbólica muito forte para receber os estigmas. Tenham em mente que, assim como Mary Vannes e Mad Mallet Teiro, Thérèse Neumann teve muitos fenômenos místicos além dos estigmas. Ela não teria bebido nem comido por mais de 3 décadas. Ela teria tido dons de xenoglossia, bilocação, cura, profecia, levitação e hieroniosia para reconhecer objetos abençoados e relíquias, cardioniosie, a capacidade de ler os pensamentos, agripnie, a ausência de sono e ainda outros. Vocês sabem o que? É um arquivo. A próxima investigação será uma investigação completa sobre a vida de Thérèse Neumann. Porque todos os fenômenos que falei foram bem estudados por vários cientistas e céticos. Eu vou dar todas as conclusões deles vez. Mas neste vídeo vamos nos concentrar nesses estigmas. O caso dela é documentado. É bem fácil encontrar estudos científicos sérios sobre esses estigmas com algumas pesquisas, como no Scholars Portal Journal. Neste estudo, por exemplo, podemos ver fotos, os estigmas de Thérèse, e o autor conclui que os sangramentos dos estigmas não são provocados artificialmente de nenhuma maneira, mas ocorrem espontaneamente. Bom, então, os cientistas não têm nenhuma explicação próximo. Mas, na verdade, ainda não terminamos o caso dela, já que pessoas acusaram Thérèse de ter trapaceado desde o início. Antes de analisarmos essas acusações em detalhes, dizer que o número de difamações e mentiras que houve contra ela durante décadas é bastante alucinado e tornaram difícil a tarefa de separar o verdadeiro do falso. De fato, os anti-Thérèse Neumann foram muitos desde o início. Aqui está um exemplo ilustrativo. Após sua morte em 1962, um artigo foi publicado em setembro na Edil 840 da France, Dimanche.
Então, há uma entrevista com uma certa Rosa Herbst, que se apresenta como amiga íntima da estigmatizada, mas na verdade este artigo desacredita Therese Neumann de uma forma muito sutil. Por exemplo, Rosa Herbst afirma que ela servia chá para ela, porém, Therese não absorvia mais nada, nem mesmo uma gota de líquido. 35 anos. Rosa revela profecias que Therese Neumann teria feito a abolição das guerras, a cura do câncer, a chegada dos homens à lua, a morte de Marilyn Monroe, etc. O problema é que tudo isso é completamente falso. Os parentes da estigmatizada afirmaram que não tinham ouvido falar de uma Rosa Herbst em Connersreuth. Rapidamente, Edmond Boniface, que conhecia bem Therese, fez carta publicada 2 de dezembro de 1962. Aqui está um trecho. Como historiador de Therese Neumann e apenas para a informação dos meus leitores correspondentes, quero afirmar publicamente e da maneira mais categórica que ninguém em Connersreuth jamais ouviu o nome de Rosa Herbst, completamente desconhecido no país e cuja sonoridade, além disso, não lembra nenhum dos nomes locais. Aliás, se essa suposta confidente da estigmatizada realmente existisse, ela não apresentaria como médicos vivos os professores Wurtz e non-Wurtz e non-Winderle, honoráveis eclesiásticos, chamados de doutores à moda alemã, devido ao seu grau universitário e que já faleceram há muito tempo. Claro, a France Dimanche, quando contatada, nunca reagiu nem retirou seu artigo. Eu falo sobre isso. Era apenas um exemplo ilustrativo, mas é para dizer que esse tipo de calúnias, difamações, mentiras descaradas às vezes vão ser frequentes por décadas e contribuirão para causar muitos problemas no caso de Therese Neumann. É preciso acreditar que muitos ressentiam por ela e suportavam suas ideias religiosas, ou talvez o desafio que ela representava para a ciência. Na Segunda Guerra, é bem documentado que os SS tentaram várias vezes assassiná-la devido à sua oposição ao nazismo que ela manifestava. De fato, ela se opôs ao regime de Hitler publicamente e pacificamente. Durante as eleições legislativas, em 1932, por exemplo, ela influenciou com suas palavras. Com a ajuda de seu padre, o padre Naber fez com que todos os habitantes de sua aldeia, que a conheciam bem, votassem contra o nazismo. As eleições deram 14 votos para Hitler, 22 para a lista comunista e 734 para o Partido Popular, defendido por Therese Neumann. A sua tentativa de assassinato mais famosa permanece a de 20 de abril de 1945. Naquele dia, uma seção alemã está na praça de Connersreuth, em frente à fazenda dos Neumann. Os SS saem e pedem que se entregue Therese Neumann imediatamente. Disseram-lhes, e era verdade, que ninguém sabia onde ela estava. As fazendas foram incendiadas. O incêndio, que durou 24 horas, destruiu cerca de 50 edifícios, um terço da aldeia. Quando Therese voltou, perguntaram onde tinha estado. Ela contou ter visto numa visão os SS, chegando para buscá-la, e se escondeu. Na cave da casa paroquial, a casa do padre. Estou falando sobre isso apenas para que saibam que Therese tinha muitos inimigos prontos para mentir e até matar, às vezes. Se voltarmos para o campo científico, a principal objeção dos ateus e céticos a esses estigmas se baseia no que eles chamam de relatório Martini. Seria um relatório médico, teria provado que esses estigmas são falsos, e essa é logo a arma absoluta dos anti-Therese. Só que começa mal. Já a característica do suposto relatório Martini é que ele nunca existiu. Nunca houve um relatório, apenas simples anotações feitas pelo Dr. Martini durante um exame solicitado pelo Monsenhor Buschberger para controlar os sangramentos dos estigmas de Therese Neumann. É um médico nazista, o Dr. Deutsch, que apresentou as anotações de Martini na forma de um relatório. O Dr. Porey Madesky retomou essa apresentação em um livro contra Therese Neumann. Finalmente, é um católico, o padre Reginald Omes, que tornou esse relatório conhecido do público em seu livro sobre o supranormal. E quem é o responsável pela origem da lenda da suposta força destrutiva desse alegado relatório nos meios ateus hoje, ou não? O problema é que o padre Omes faltou completamente com rigor e distorceu os fatos. Já ele até se atreveu a levantar a possibilidade de que os estigmas de Therese nem sejam reais. Isso precisava coragem. Ninguém não... Adversários de Therese Neumann. Nunca afirmou que os estigmas não existiam. Até o Dr. Martini, que o padre Omes cita aliás seu próprio livro, descreve os estigmas. Lê descrição vocês. As feridas das mãos aparecem como crostas vermelhas escuras, aproximadamente fênix, não crostas totalmente secas. Sua superfície lembraria mais a configuração de uma framboesa. A borda dessas crostas é brilhante, com um halo de pele levemente brilhante de 1,5 cm, contrastando com a palidez do restante da pele. Um tom avermelhado que só percebemos pelo seu contraste com a palidez do restante da pele. Em resumo, a negação do padre Omes é totalmente incompreensível, absurda. Como diz Edmond Boniface, não se nega a Torre Eiffel, não a vimos. Ou a explosão de Hiroshima, não fomos testemunhas dela. Já que estamos falando Pierre e Therese Neumann existiram, eu dou risada, mas farão talvez em comentários.
Resumindo, o segundo erro do Padre Homés data o relatório de Martini para a Sexta-feira Santa de 1938. Assim, diziam, Martini tinha vindo em uma Sexta-feira Santa e que provava que Thérèse não sangrava. Até isso, durante o que deveria ser sua maior êxtase do ano, que isso é um grande erro, porque o Dr. Martini veio 10 anos antes, nos dias 22 e 23 de março de 1928. Não foi numa sexta-feira que o exame ocorreu. Há outros erros que se espalharam até hoje. Sobre o livro do Padre Homés, que, lembrem-se, divulgou o relatório de Martini, como o fato de que a Comissão Episcopal, a hierarquia católica, estabeleceu um diagnóstico de histeria, o que é falso, não cabe a ela fazer isso. Ou ainda o fato de que o Dr. de Porrey-Madejski, que escreveu um livro contra Thérèse Neumann, a partir do relatório, Martini era psiquiatra, o que também é falso. Era um médico militar? Resumindo, não revisaremos todos os erros. Analisamos o que o Dr. Martini anotou sobre o conteúdo, é isso que importa. No início de suas... A jovem nos recebe visivelmente um pouco envergonhada, mas sua atitude continua franca e natural. Ela conversa conosco sem o menor sinal de afetação. Ela responde às perguntas sobre suas palavras simplesmente sem mérito especial. A conversa foca em seus próprios hábitos. Ela fala com uma alegria sobre seus pássaros e natureza. Ela se comporta de maneira que devemos presumir que essa visita é extraordinária para ela. Então a êxtase começa e anota. A ferida na mão esquerda está coberta de pouco sangue. Muito sangue na mão esquerda. O rosto está todo coberto. A toalha na cabeça está encharcada de fluido sanguíneo. Ele reconhece a presença de muito sangue, mas na verdade ele está decepcionado porque não viu diretamente o sangue saindo do epiderme do estigma. Ele ficou várias horas ao lado de Thérèse e então teve que se ausentar para fazer pausas, perdendo assim a oportunidade de ver o sangue saindo. Ele anota então: não consegui encontrar nenhuma prova da saída espontânea do sangue da pele. No final de seu relatório, ele levanta a hipótese de uma farsa e conclui: eu mesmo não estou nada convencido de que seja assim. Meu raciocínio deve apenas sugerir que, por razões psicológicas, não se deve excluir a possibilidade de uma piedosa farsa. Vemos que estamos longe da utilização que alguns querem fazer deste relatório. Quando alguns dizem que o relatório Martini mostraria definitivamente que Thérèse é uma falsa mística, lembrar que o relatório Martini não é um relatório real. Trata-se apenas de algumas linhas de uma pessoa que passou algumas horas vendo Thérèse. Martini toma precauções e menciona a possibilidade de uma farsa. Não está convencido. É possível que Thérèse Neumann tenha sido uma impostora? Sim. Mas isso implica que, em cada êxtase, seus pais, com a cumplicidade do padre, teriam sacrificado em um cômodo vizinho ao seu quarto, conforme as necessidades, sangramentos simulados que duravam entre 12 e 14 horas, animais domésticos, galinhas, coelhos, patos, para coletar sangue fresco e espalhá-lo sobre os estigmas de Thérèse no momento em que os visitantes estavam de costas, e isso com um procedimento secreto que teria permitido que o sangue continuasse a escorrer após sua aplicação. Martini não nega de fato ter visto o sangue escorrendo, mas o que ele queria é a prova da saída espontânea do sangue da pele. O Dr. R.W. Inek, cirurgião tcheco, muito ciente de como o sangue escorre e se coagula, também teve ver as êxtases de Thérèse Neumann, e para ele não havia dúvida, uma farsa era impossível. Ele explica de fato, comentando o texto de Martini: não se pode dar a um cirurgião experiente a ilusão de um sangramento. O sangue coagula pouco tempo depois de sair dos vasos. E quando se observa o fluxo contínuo de sangue, é impossível pensar que isso provém de uma farsa. É por isso que é lamentável que um cientista tenha se deixado levar a pensar uma coisa dessas. E mesmo ao falar da possibilidade de uma farsa, simplesmente por causa do fato de que ele bateu, que o sangue nos olhos e nos estigmas de Thérèse Neumann era sempre mais abundante quando ele voltava para ela depois. É lamentável que ele não dê nenhuma explicação para a afirmação tão contundente. Uma ciência expressa pela metade não é uma ciência. É por isso que, se desconfiamos ou se temos um suspeita, devemos só repetir as visitas. Frequentemente necessário ver com clareza, pois o sangue, esse líquido precioso do sangue humano, não é de forma alguma adequado para permitir facilmente fraudes, especialmente quando deve escorrer. Então Thérèse Neumann teria tomado tanto sangue líquido. Não pode ser sangue e menstruação, porque Thérèse não tem mais seu período. Se tivesse sido conservado da cama de penas em um pote, já teria coagulado há muito tempo. Inúteis. A não ser se Thérèse Neumann já tivesse disponíveis as conservas de sangue para transfusão, que só foram descobertas. Enfim, como diz Edmond Boniface, Connor's Ruth se desenrolou ao longo de 1/3 de século. Não se pode resumir isso em 30 linhas.
E bem, agora, se vocês querem ter relatos verdadeiros, robustos desta vez, sobre os estigmas de Therese Neumann, vamos lá. Pois, são muitos os médicos que vieram estudar o caso de Therese detalhadamente por mais de 30 anos. Para começar, todos, eu digo todos, ao contrário de Martini, puderam ver o sangue saindo dos estigmas diante deles. Vou dar exemplos. Temos, por exemplo, o Prof. Papstmann, que declarou em 1929 sobre esses estigmas: eu os observei, várias vezes, de quinta-feira até a tarde de sexta-feira, sem interrupção. Eu até vi a cicatriz, primeiro intacta e fechada por uma pele muito fina nas costas da mão, então a pele estourou e o sangue pôde sair da ferida. Há também o Dr. Fröhlich, que no dia 15 de abril de 1943 ficou 5 horas na cama de Therese. Sem desviar os olhos dela, pôde observar de perto o sangramento espontâneo dos estigmas. Temos também o Dr. Gerlich, protestante na época, e que prometeu expor a fraude católica de Könnersreuth, que estudou os estigmas de Therese nos dias 5 e 6 de abril de 1928, seja 15 dias de Martini, e observa suas anotações. Às 12h25, no meu relógio percebi lágrimas de água enchiam seus olhos durante a visão da primeira oração de Cristo. Às 12h40 na segunda oração, sangue saiu de seus olhos em forma de um fino fio sob os cílios e a pálpebra inferior. Às 12h45 no estado intermediário, o fio de sangue engrossa. Às 12h51, durante a visão da terceira oração, uma gota de sangue fresco desceu pelas faces, vindo dos olhos. Eu havia observado o fenômeno iluminando o rosto com uma lanterna elétrica na mão esquerda a cerca de 25 centímetros, enquanto olhos à mesma distância dos olhos dela, como eu observava desde das 9h30. Uma preparação artificial do sangramento dos olhos não poderia ter passado despercebido. As primeiras gotas de sangue escorriam, quase caíam na boca de Therese. Se isso tivesse acontecido, Therese corria risco sufocar. Tiveram que enxugar suas lágrimas. Como não havia nenhum pano no quarto preparado para isso, eu rapidamente dei à mãe. Entrou pouco tempo antes no quarto, um lenço limpo com o qual ela enxugou o sangue. No Instituto Médico da Universidade de Munique, M, professor Merkel, a quem entreguei o lenço manchado IM. O professor Balker examinou esse lenço no dia 31 de outubro com a maior atenção. Após suas explicações, o sangue que impregnava o lenço só poderia ser sangue humano. Temos o Dr. Francês Vitry, que disse que os sangramentos abundantes saíam espontaneamente de seu corpo. Eu cito os olhos. Na borda das conjuntivas inferiores, o sangue escorre lentamente há horas em 2 filetes que têm cerca de 2 centímetros de largura. É sangue fresco de um vermelho gerânio e ele escorre pelo pescoço até o peito. O estigma do coração, coberto por uma espessa camada de gases sob a camisola, transbordou de sangue. O curativo e a camisa? Sempre chega sangue fresco vermelho. A mancha de sangue vermelho na camisola era do tamanho de uma mão de homem. Eu estava perto da estigmatizada e vi que não era líquido seroso, sanguinolento, mas de sangue fresco arterial. Temos também os doutores Jean Steiner, Hadlow e Richard Kaur, que explicaram exatamente em seus relatórios que os estigmas sangraram e não podiam ser explicados por uma origem natural. Até o professor Ewald, ele mesmo da Universidade de Erlangen, ficou convencido de que ele se debruçou sobre esse caso. Durante anos teve que reconhecer já em 1927 no Jornal Médico Semanal de Munique, número 46, que o início espontâneo dos sangramentos foi observado por vários médicos de forma irrefutável, mesmo com uma lupa. A quantidade de sangue poderia vir de uma intervenção artificial. O líquido sanguíneo e seroso que sai do estigma do coração poderia ser feito por uma ferida feita artificialmente. Na verdade, eu poderia continuar lendo para vocês depoimentos de médicos assim por horas e não estou exagerando. Não, eu tenho cerca de 1.500 páginas de fatos documentados sobre o caso Therese Neumann. Para aqueles que querem se aprofundar, fontes. Abaixo, o melhor livro sobre o assunto é este aqui. Se realmente buscamos a verdade, não podemos fazer cherry picking. O cherry picking é selecionar apenas os dados que nos interessam, mas que são desmentidos por uma quantidade maior de fatos. Aqueles que mencionam o relatório Martini em relação a todas as outras declarações dos médicos que concordam fazem uma odiosa seleção tendenciosa que revela má fé. Para resumir, todos os médicos que conheceram Therese Neumann, sejam céticos no início ou não, concordaram em dizer que esses estigmas eram autênticos, exceto o Martini, que não ficou algumas horas e nem produziu um relatório completo, diferente de muitos de seus colegas. Escolher sua versão em vez de todos os outros acreditar que a Terra é plana, porque um cientista teria dito isso uma vez contra toda a comunidade científica. Então é verdade que posteriormente houve outros médicos, como o nazista G. Deutsch ou Joseph Marie, que disseram que achavam que o caso de Therese Neumann era uma fraude, mas não conheceram Therese. Escrevem isso anos depois sem nem mesmo tê-la conhecido. E eu repito que todos os médicos que encontraram Therese Neumann, por dezenas com exceção de Martini, eram unânimes.
Thérèse tinha lágrimas de sangue nas êxtases, além dos estigmas. Fisiologicamente, essas lágrimas de sangue são tão inexplicáveis quanto os estigmas. De fato, nenhum dos muitos exames médicos realizados conseguiu detectar a menor microlesão. Erosão das conjuntivas de Thérèse, que após lavar, a êxtase dolorosa terminou, estava intacta. Em resumo, a hipótese de uma fraude parece delirante. Se fosse fraude, devemos acreditar que os estigmas de Thérèse Neumann eram auto-infligidas, fizessem que depois teríamos feito sangrar artificialmente na sexta-feira e então depois impedido de sangrar para recomeçar na sexta seguinte indefinidamente. E isso durante 36 anos diante das centenas de milhares de testemunhas que a visitaram ao longo de sua vida, enquanto tomavam várias medidas para que as famosas feridas artificiais não se agravassem nem se infectassem, nem se alargam, nem se encolhem, nem também perdem sua rigorosa forma geométrica. E tudo isso enquanto conservam sua textura tão particular que Thérèse ou Cézanne teriam fabricado. Pois os estigmas de Thérèse Neumann, além das êxtases dolorosas, não eram de qualquer ferida cicatrizada. Eles eram levemente proeminentes na pele e cobertos por uma espécie de membrana vermelha, marrom escura, que se inchava gradualmente à medida que a visão dolorosa avançava, até deixar sair o sangue para depois retomar sua aparência anterior, sem a menor erosão. Uma vez que a êxtase terminou, podemos admitir que um fraudador possa fazer a si mesmo algumas feridas temporárias, já é inimaginável que ele consiga realizá-las com as mesmas dimensões e formas geométricas, nos lugares das faces das duas mãos e dos dois pés, mas vamos admitir que ele possa conseguir cobri-las com a mesma membrana imutável característica que cobria as de Thérèse Neumann. Ok, mas, falando sério, a quem vamos fazer admitir que o suposto fraudador poderia fazer suas feridas sangrarem ou parar de sangrar, e principalmente mantê-las idênticas a elas mesmas durante 36 anos, ou mesmo apenas por algumas semanas? Eu me sinto humilhado por ter que responder a tais teorias absurdas. Se eu não tivesse feito isso, eu sei que receberia comentários propondo: eu quero mais responder à acusação de histeria. Eu acho que já demonstrei, e o bom senso também faz isso, que a mente não pode produzir buracos simétricos na pele, como os de Thérèse, e fazer jorrar sangue abundantemente por mais de 12 horas, todas sextas 36 anos. No entanto, alguns, como o professor Ewald, de quem já falei, ateus, admitir que os estigmas não eram uma farsa ou causados por qualquer automutilação, trouxe à tona a explicação da histeria. Mas francamente é um pouco fácil. Como dizia Ernest Charcot-Lassague, neurologista, a histeria é uma cesta na qual jogamos os papéis que não sabemos onde classificar. É verdade que o Dr. Seidel emitiu um certificado de histeria em 27 de fevereiro de 1920, breve visita a Thérèse Neumann. No entanto, ao se aprofundar mais em seu caso nos anos seguintes, ele percebeu que estava errado e voltou atrás em seu diagnóstico, do qual se arrependeu. Ele declarará mais tarde: uns falam de Dupri, outros de imaginação. Nada disso é verdade. Todo. O preço está fora de questão. Na investigação seguinte, verão que vou falar dele, pois organizou uma experiência onde observou Thérèse Neumann por 14 dias e 14 noites sem parar. Verificar se ela não comia nem bebia. Se inscrevam, não perder isso. Dizer isso claramente, Thérèse não tem nada de uma histérica. O professor Hubert Urban, diretor neuropsiquiátrico da Universidade de Innsbruck, teve a oportunidade de conhecer Thérèse Neumann. Ele explicará tarde. Do ponto de vista psíquico, claramente Thérèse Neumann é o oposto de uma histérica. Ela é, antes de tudo, direta, aberta, franca. Mesmo que seu horror à mentira não fosse lendário, perceberíamos isso rapidamente. Ao conversar com ela, assim como ao questionar seus familiares, nela, nada de artificial, sem pose, vaidade ou coqueteria. Nenhuma ostentação, nem orgulho. Acima de tudo, nada sexualizado. Nenhuma ostentação, nem o mais leve sintoma de orgulho ou mesmo de complacência consigo mesma. Acima de tudo, nada sexualizado, nem em palavras, atitudes ou comportamento. Nem sinal de infantilismo verdadeiro ou afetado. Se Thérèse Neumann fosse histérica, ela seria exatamente o oposto do que acabei de dizer. Não é o único a ter feito esse diagnóstico. Mais uma vez, além de Martini e médicos que se atreveram a fazer um diagnóstico à distância sem ter encontrado Thérèse, todos serão unânimes em afirmar que ela não é uma histérica. Não esqueçamos que Thérèse teve muitos fenômenos místicos. Eu estava dizendo, se é verdade que ela não comeu nem bebeu durante 35 anos, como veremos, então a histeria não pode explicar isso de forma alguma. Como eu disse, lembremos que manteve seus estigmas por 35 anos. Agora, uma ferida normalmente acaba cicatrizando e se fechando após alguns meses. Para Thérèse, além de algumas variações de cor, sem mudanças várias décadas. Assim, o professor Jean Lermite, em abril de 1936, mesmo que equimoses cutâneas se reproduzissem por sugestão, restaria criar equimoses simétricas.
criando feridas duráveis, resistentes à infecção enquanto persistirem e lentas para cicatrizar. Esse simples fato tem por si a durabilidade dos estigmas de antena. O tempo é tão inexplicável quanto o resto pela ciência hoje. Enfim, o Dr. Joseph Closa, médico químico, intrigado pelo caso de Therese Neumann, ele começou a realizar um trabalho de tese colossal sobre Therese Neumann, que será publicado em 1974. Ele reúne relatórios médicos, todas as conclusões dos médicos, prescrições, mesmo aquelas que nunca foram emitidas a Therese Neumann. Após investigar sem preconceitos, a conclusão desse médico é que a autenticidade dos estigmas de Therese Neumann se impõe como uma evidência, mas eu deixo vocês formem sua opinião livremente. Digam o que vocês acham de tudo isso. Tenho coisas incríveis para mostrar antes do vídeo acabar, mas preciso responder uma pergunta importante. Estigmas dos místicos estão em suas palmas. Dizem que deveriam estar mais baixos. Pulsos ficarem as marcas da crucificação de Jesus. Durante séculos, nas pinturas ou nas esculturas, representava-se buracos da crucificação em Jesus, mas em 1931, um médico francês, o Dr. Pierre Barbet, quis investigar isso. Ele reproduziu a crucificação em um cadáver e percebeu que os pregos nas palmas não poderiam suportar o peso de um corpo humano, sem que suas mãos se rasgassem. Sim, desculpe, é pouco macabro. Ele concluiu, portanto, que os pregos da crucificação provavelmente deveriam ser cravados no espaço do destro, na altura do pulso, naquele ponto exato e não nas palmas. Desde sua hipótese foi reproduzida nos jornais, nos documentários, na internet, e hoje é comumente aceita pelo grande público. Sua hipótese parece encaixar com as marcas do homem do sudário de Turim, que poderia ser Jesus. Discutirei esse sudário em investigação futura. Se ainda não o fizeram, muito obrigado por se inscrever. Apoia meu trabalho e assim você terá certeza desta investigação. Mas podemos responder duas coisas a esse comentário. Estigmas que deveriam estar nos pulsos e não nas palmas. Primeiramente, mesmo que a hipótese do professor Barbet fosse verdadeira, isso não afetaria a verdade do fenômeno místico. Nas manifestações sobrenaturais, Deus, se é realmente Ele quem age, estamos analisando nessas investigações, também se compõe com o que são os homens. Por exemplo, alguns videntes da pedra a veem aparecer de acordo com o que eles acham que ela se parece. Na África, como em Quibel, em Ruanda, em 1981, a pedra apareceu negra. Em Guadalupe, no México, a aparição de Maria em 1531 se incorporou nas tradições astecas. Minha última investigação tratou disso. Não hesite em dar uma olhada em Dan Feit. Os cristãos também acreditam, por exemplo, que Deus inspirou a Bíblia, mas passando por homens, que portanto colocaram próprio estilo literário, sua própria marca humana. Deus se compõe com o humano, os estigmas são um sinal espiritual, simbolizando uma manifestação da profunda participação de uma alma na paixão de Cristo. A localização delas não precisa ser exatas às feridas físicas, como poderiam ter sido infligidas durante a crucificação. Se séculos homens acreditaram marcas da crucificação estavam nas palmas, pode ser que Deus talvez respeite essa crença e possivelmente dê sinais de acordo com essa crença. Isso não impediria ser verdade. Deus que dá o sinal. Seria como dizer que o mundo foi criado em 7 dias na Bíblia. Não. Saber ler a linguagem alegórica nas linhas, e não se deve colocar no mesmo nível sinais simbólicos, como os estigmas e realidades históricas. Bom, mantenha isso bem em mente, mas, principalmente, ou em segundo lugar. Bem, na verdade, há grandes chances de que a hipótese do Dr. Pierre Barbet esteja errada. Pierre Barbet, durante sua experiência, ficou focado no fato de que o prego que ele havia colocado na palma da mão não poderia suportar o peso do corpo. Mas ele não tentou colocar o prego em outro lugar na palma. Ele supôs que o prego não poderia ser colocado em nenhum lugar na palma e que realmente deveria ser colocado no pulso. Assim, ele não foi até o fim de sua experiência e outros estudos poderiam contradizê-lo depois. Bem, foi isso que aconteceu. Mesmo que o público aceitasse Pierre Barbet, debates sobre a localização dos pregos continuaram desde os anos 30. Assim, por exemplo, o teólogo alemão Joseph Blinzler, já em 1959, em seu livro O Julgamento de Jesus, havia reunido documentos históricos demonstrando que na época de Jesus, homens realmente eram crucificados com pregos nas palmas, mesmo na ausência de cordas de apoio. Mas é Frederick Zougib quem colocará um ponto final a esse grande debate, pelo menos no meio acadêmico. Provando que os pregos poderiam ter sido cravados nas palmas, ele era, ao contrário de Barbet, um médico legista, com doutorado em anatomia humana, que trabalhou em Nova York por mais de 30 anos. Em sua obra, A Cruz e o Sudário, em 1988, ele descreveu experiências muito mais detalhadas que realizou nas décadas de 1970 e 1980. Ele dispunha então de uma tecnologia muito superior à de Barbet. A teoria de Pierre Barbet foi aceita por todos. Porque ela combinava bem com o sudário de Turim?
No entanto, Zougib apontou pelo menos duas coisas que não concordam entre a teoria de Barbet e o sudário. Primeiramente, um prego colocado no espaço de Desto estaria muito longe do lado do dedo mínimo da mão para corresponder à ferida do sudário. Em segundo lugar, prego colocado no espaço de Desto não atingiria o nervo mediano. Deve haver, portanto, outra razão pela qual os polegares não são visíveis no sudário, e ao realizar experiências em vários cadáveres, Zougib demonstrou que o prego poderia de fato ser colocado através da palma, no espaço ósseo entre os ossos de apoio do indicador e do dedo médio e os ossos menores localizados logo abaixo, e isso sem quebrar nenhum dos ossos. Um prego colocado nesse espaço sairia, passando da palma para o dorso da mão, no lugar onde a ferida é representada no sudário. Barbet concluiu que um prego colocado em um espaço ósseo poderia suportar o peso do corpo. Zougib demonstrou por suas experiências que o espaço ósseo que ele encontrou também poderia suportar o peso do corpo. E sem corda de apoio, o espaço proposto Zougib também é mais coerente com a ferida do sudário. Ele explicou por que o polegar não estava presente no sudário. Tudo isso é complexo. Vou colocar link na descrição para quem quiser saber mais. Hoje, a maioria das pessoas ignora que a hipótese de Pierre Barbet está provavelmente errada, ou que é tão provável e mais de acordo com o sudário que Jesus tenha sido crucificado nas palmas, mas repetiram tanto a hipótese de Barbet em todo lugar que ela pegou e vai ser difícil de esquecer. Eu me diverti passeando por livros variados sobre a paixão de Cristo. E mesmo na magistral enciclopédia, A Morte do Messias, livro de referência sobre a paixão de Jesus com 1.600 páginas, e na página 1045 responde: Membrone nos diz que pregos nas palmas não poderiam suportar o peso do corpo e os rasgariam. Aí ele só está repetindo a hipótese de Pierre Barbet, que foi provavelmente refutada por Zougib, mesmo que pouca gente pareça estar ciente disso. É verdade que, recentemente, em 2019, um estudo científico detalhado mostrou que é provável que Jesus tenha sido crucificado nos pulsos. Almas sensíveis, fechem os olhos por um instante, algumas imagens são um pouco pesadas. Dito, isto estudo não refutou a hipótese de Zougib, que também poderia funcionar como admite o mesmo estudo. Resumindo, o estudo diz que é provável, segundo eles, que Jesus tenha sido crucificado nos pulsos, mas isso é uma probabilidade e não uma certeza. Então, não podemos usar isso para refutar estigmatizados? Vocês terão uma resposta dupla para dar àqueles que acham que os estigmas deveriam estar nos pulsos. Presente. Para o nosso 14º mistério inexplicável, eu preparei uma pequena coletânea aleatória de alguns outros casos de estigmatizados famosos na história. Entre o século XIII e 1894, foram contabilizados 350 estigmatizados. Vocês já devem imaginar que não posso falar de todos os casos. Eu selecionei os mais interessantes, os mais perturbadores às vezes. O primeiro estigmatizado a entrar na história foi, claro, o grande São Francisco de Assis, que morreu em 1226. Bom, isso pode parecer antigo, mas para esses casos antigos de vários séculos, o método histórico nos permite saber se isso está bem atestado ou não, e para Francisco, temos as declarações de muitos testemunhas que parecem concordar entre si. Por exemplo, Tomás de Celano conheceu Francisco de Assis e se propôs a escrever sua vida. Hoje, como atualmente explica Damien Voru, especialista em São Francisco, a maioria dos historiadores reconhecem Tomás de Celano um homem credível, honesto e inteligente que se baseou em testemunhos oculares ou auditivos para contar a vida de Francisco. Tomás de Celano escreve na biografia de Francisco, seu companheiro: suas mãos e pés pareciam perfurados por pregos, as marcas eram redondas nas mãos e longas fora, e pedaços de carne pareciam, as pontas dos pregos, dobrados salientes em relação ao resto da carne. Além disso, seu flanco direito, perfurado por lança, era atravessado por uma cicatriz, frequentemente vertia sangue, sua túnica e suas calças foram ensopadas de sangue. Resumindo, conheço vocês, preferimos os casos mais recentes. Então eu também não vou falar Santa Catarina, Santa Rita, cujos estigmas foram observados por multidões, nem de todos estigmatizados na história. Não, eu vou te dar 2 ou 3 outros exemplos de casos a partir do século XIX que puderam ser acompanhados por vários médicos. Saibam que se vocês quiserem descobrir casos por centenas e ir muito mais a fundo do que neste vídeo, há o excelente projeto 1000 Razões para Crer, no qual também estou trabalhando, e que mostra que, literalmente, há de fato mais de 1000 razões para acreditar na fé cristã. Sim, nesta série sobre os milagres vamos parar em 100 casos, mas poderíamos ir muito mais longe. Nosso site 1000 Razões para Crer já criou mais de 500 argumentos impressionantes em favor da fé cristã. E não pretende parar por aí. Entre esses argumentos, é claro, encontramos casos de milagres atestados por centenas. Você também pode se inscrever na newsletter 1000 Razões para Crer para receber os argumentos diretamente por e-mail.
Vocês verão que os argumentos tão impressionantes os que estou falando no vídeo se contam por centenas e, portanto, não é exagerado? Então vem possuírem todas as razões. Eu coloco por tema e então se eu for para o estigma, bem, já redigimos 10 artigos de qualidade. Então eu posso descobrir aqui, vocês podem descobrir uma nova estigmatizada, hiper recente, já que é do século 21. Vemos uma mulher chamada Maria, que foi acompanhada por equipes médicas. Podemos descobrir muitas coisas no artigo, há recursos para ir mais longe. Vou colocar um link na descrição. Então, deixe-me apresentar alguns outros casos de estigmatizados recentes e atestados. Temos o caso de Maria Domenica Lazzari, italiana que morreu em 1848, que recebeu os estigmas a partir de 1835. Seu caso chama a atenção dos cientistas, incluindo o principal médico hospitalar e militar da cidade, o Dr. Leonardo Cloche, que estuda o fenômeno de Pré e publica um relatório nas Anais Universais de Medicina em 1837, no qual ele reconhece não ter encontrado nenhuma pista de fraude ou de engano. Então, com a colaboração do Dr. Antônio Fais da Universidade de Padre, ele torna esse caso conhecido mais amplamente para colegas em toda a Itália. Os cientistas voltam a analisar seu caso durante congressos em Nápoles, 1845, Gênova, 1846, Veneza, 1847. Coisa surpreendente, o último relatório indica que o sangue muitas vezes flui dos pés para cima. Ao contrário de todas as leis da física, isso pode parecer louco. Mas isso está em outros estigmatizados, como no caso de Helen de Bolawata, jovem do Sri Lanka que faleceu em 1931, sobre a qual os relatórios médicos indicam o fluxo de sangue emitido pelas feridas das mãos e dos pés. Segue um caminho contrário às leis da gravidade, subindo do calcanhar, os dedos dos pés e das mãos até os cotovelos. As conclusões da investigação foram extremamente claras. Vou ler para vocês um trecho de carta do Padre Maria, de 12 de maio de 1872. Apesar de investigarmos todas as questões a respeito dela, após manter a jovem no convento de Kurunegala por semanas, não conseguia encontrar. Não haveria um vestígio de fraude ou impostura em seu caráter, uma razão para pensar que ela não é uma criança sincera e autenticamente piedosa. Você notará que para todos esses estigmatizados, frequentemente seu estigma era acompanhado de outros fenômenos sobrenaturais incompreensíveis, como um fluxo contrário à gravidade, odores, fenômenos luminosos, uma ausência de alimentação, visões de Jesus e de Maria, e tantas coisas que eu não conversei, serão investigados. Aliás, a propósito de visões, Anne-Catherine Emmerich é outra estigmatizada do século XIX que revisitou parte da vida de Jesus. Mais uma vez, mesmo que hoje ninguém fale sobre isso, a autenticidade dos estigmas dessa alemã não é questionada. Tudo começa em 25 de novembro de 1812, Santa Catarina, quando uma cruz sangrenta se forma em seu peito. 29 de dezembro, as feridas nas mãos, nos pés e no lado direito aparecem. Anne-Catherine tenta esconder suas feridas, não quer se destacar. Descobrem, 2 meses depois, por seus familiares. Imediatamente, o vigário-geral Drost, da diocese, que na época não tinha bispo, ordena uma investigação que é conduzida com rigoroso. Por uma questão de transparência, Drost concedeu a vários médicos livre acesso à paciente. Concluiu-se que não há nenhuma fraude. As feridas, isoladas por bandagens seladas, não deixam de ensinar espontaneamente. Quanto ao inédito, a falta de comida, Anne-Catherine se beneficiava. Ela também foi monitorada dia e noite, sem interrupção, por mais de uma semana. Os praticantes, sejam católicos, protestantes ou não crentes, que puderam examinar a estigmatizada à vontade, são todos unânimes. Os fatos não se explicam naturalmente. Alguns anos se passam quando um químico, o Dr. Bedeu de Münster, quer ver a estigmatizada com seus próprios olhos os fatos que ele acha grandes. Não tem permissão para conduzir sua investigação. Então, Anne recusa. Ela não é um objeto que se pode observar à vontade. Mas Bedeu, frustrado sem nem mesmo ter examinado as feridas, então, em 1817 sai um artigo acusando Anne-Catherine de ser uma impostora. Isso nos lembra o caso de Therese Neumann, médicos que nem sequer a viram estigmatizada e emitiram julgamento à distância, tudo porque eles são contra o sobrenatural, mesmo que signifique sacrificar a razão e o espírito crítico. Infelizmente, os anticatólicos se darão ao prazer de espalhar o artigo de Bedeu, que causa um grande alvoroço. Tudo isso chega até os ouvidos altos, e o Ministério do Interior, querendo se informar sobre essa famosa Anne-Catherine Emmerich, uma nova investigação solicitada, conduzida pelas autoridades civis, vez. Ela é conduzida pelo subprefeito Berningshausen e dura 3 a 29 de agosto de 1819. A comissão médica é composta por 6 médicos altamente experientes, um farmacêutico, o prefeito de Dolman e uma enfermeira conhecida por sua discrição e seu profissionalismo. As ordens são claras. Estude o inédito, a ausência de alimentação e os estigmas, especialmente seu sangramento semanal. Eu vou pular os detalhes. A comissão reconhecerá que não há nenhuma fraude e que Anne-Catherine Emmerich não se infligia os estigmas sozinha. Claro, eu colocarei todas as fontes na descrição.
Para quem quer ir mais longe, há também a ótima newsletter de investigação edifiant.fr, que recomendo. Ela envia um dossiê mensalmente sobre assuntos relacionados à fé católica e século XIX. Os casos de estigmatizados, nenhum cientista encontrou uma explicação natural e racional possível. A questão é que realmente houve, mas realmente muitos nesta investigação fiz para não falar. De Padre Pio, que faleceu em 1968. E é o estigmatizado mais famoso da história. Farei uma investigação sobre o caso dele. Se inscreva, você poderá vê-la. Como investigar os estigmatizados? Sem falar de Padre Pio. Pio. Isso parece incompreensível, exatamente para mostrar a vocês que existem tantos outros casos que não são nada conhecidos e que, no entanto, merecem ser. No século XX, temos ainda os casos bem documentados de Thérèse, Hélène Higginson, Maria Bawardi, Gemma Galgani, Edwige Carboni, Marie-Rose Ferron, Irmã Rumolda, ou ainda Helene, Aiello. Eu poderia fazer investigações de 1 hora sobre os estigmas das mulheres que acabei de falar. Temos Maria Luísa Zangaro, marcada espanhola, que faleceu em 1954, cujas êxtases sangrentas foram estudadas. Os fenômenos místicos não se limitam aos estigmas: clarividência, desaparecimento, bilocação, cheiro, agradável, inexplicável, materialização de objetos, expulsão de fogo pela boca, ataques demoníacos, comuns na vida da irmã Maria Luísa Zangaro. Sim, eu acho que todas essas pessoas não significam muito para você. Houve tantas e tantos místicos católicos incríveis que desafiaram a ciência em todos os aspectos. Assim que a gente investiga, percebe que a documentação é tão abundante, é de tirar o fôlego, e percebemos que só a hipótese mística e a verdade da fé católica explicam todos os fatos e os elucidam maravilhosamente bem. Não é o tipo de coisa que se encontra em 3 cliques na internet. É preciso cavar. Finalmente, graças a esses vídeos, todo mundo pode ter acesso a essas informações em poucos cliques. Então, se você quiser que eu continue a divulgar todas essas informações, que não se ouve mais, em outro lugar, e é tão indispensável para encontrar a verdade, por favor, considere fazer uma doação mensal, 2 euros monthly, para apoiar meu trabalho. Isso me permite continuar. Eu vou deixar um link na descrição no comentário. Um grande obrigado a todos que já apoiam e àqueles que escolherem apoiar. Mas não acabou, porque hoje em dia ainda há estigmatizados vivos. É claro, como poderíamos esperar. Vou dar exemplos, mantenham em mente que para todas essas pessoas, a igreja não emitiu seu julgamento definitivo. Investigações em andamento, e nós não sabemos, portanto, se é autêntico ou não. É sempre preciso ter cautela. Então, por exemplo, ao irmão Zlatko Sudak, um padre da Croácia que afirma receber os estigmas, ao irmão Eli, nascido em 1962 na Itália, ainda vivo, teria os estigmas e lutaria contra demônio como o Padre Pio. Há também o padre Mandiakal, nascido em 1946 no sul da Índia, que seria estigmatizado. Isso mostra se esses fenômenos ocorrem em todo o planeta. Aliás, na Ásia, há também Julia Kim, da Coreia do Sul, de quem eu já falei na minha investigação. Sobre os milagres eucarísticos, fenômenos são surpreendentes, as imagens podem ser chocantes. Se você preferir não ver, pode simplesmente fechar os olhos. Nas imagens na tela, ela se contorce no chão de dor porque está revivendo a paixão de Cristo no corpo. Ela está simulando sem sangue saindo espontaneamente de seus cabelos, de seus olhos, de suas outras feridas estigmáticas, suas êxtases. É visível, o caso dela é estudado por médicos que não veem nenhuma farsa. E mais uma vez, a hipótese da histeria, por si só, não poderia explicar sangramentos tão abundantes. O caso de Julia Kim, puramente médico, é notavelmente surpreendente. Os sangramentos nas mãos, nos pés, começam espontaneamente, frequentemente diante de testemunhas. Mas além disso, Julia também recebe os estigmas da flagelação. Aqui, é claro que uma simples autossugestão não poderia produzir isso. Obviamente. Julia às vezes também recebe golpes do demônio. Aliás, vocês lembram flores que saíram dos estigmas da mãe Yvonne e da mãe de Malétroit, e parece que isso já aconteceu ocasionalmente. Julia Kim, religiosa, casada, 4 filhos. Estigmas não acontecem apenas com pessoas religiosas padres. E Julia não é a única. No século XX também houve a estigmatizada italiana Natuzza Evolo, que faleceu em 2009 casada e tinha 5 filhos. Ou a venezuelana Maria Esperanza Medrano de Bianchini, falecida em 2004, que teve 7 filhos. Em suma, não esqueçamos, não existe. Não há reconhecimento para esses potenciais estigmatizados que ainda estão vivos. A igreja sempre leva seu tempo antes de emitir seu julgamento final. Tudo o que podemos dizer é que todos os outros estigmatizados da história, cujos estigmas foram na maioria bem estudados por médicos, como no caso de Anne-Catherine Emmerich ou Marie Domenica Lazari, formam o que podemos chamar de um mistério inexplicável para a ciência, o 14º da nossa série.
concluir, duas perguntas surgem. Esses fenômenos podem vir do demônio? E principalmente, por que acontecem? Qual é o seu sentido? Teologicamente, se vem de Deus, a maioria dos cristãos que não são católicos pensa que esses fenômenos vêm do diabo. Para a maioria dos milagres que menciono no canal, muitos acreditam que vêm do demônio. As aparições marianas vêm de Satanás, que se disfarça de anjo de luz. Os milagres eucarísticos, mais uma vez, obra do demônio. Os estigmas, do diabo. Então, eu acho que vou responder a essa objeção de vez, não vou precisar falar sobre isso em cada vídeo. Temos o direito de não ser crentes, mas ser crente, e dizer que todos os milagres que não se quer aceitar vêm do demônio, honestamente é um pouco fácil. Na época de Jesus, os fariseus já diziam isso. Ao ouvir isso, os fariseus diziam: ele só expulsa os demônios por Belzebu, chefe dos demônios. Escutem a resposta de Jesus em Mateus, capítulo 12, versículos 24 a 26. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido se torna um deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não conseguirá se manter. Se Satã expulsa Satã, então ele está dividido contra si mesmo. Como o seu reino vai se manter? Então Jesus está explicando que o diabo não vai jogar contra o seu lado. Ele não vai fazer milagres que gerem conversões a Cristo. Pois é, o diabo não vai fazer um milagre que enfraqueceria seu reino, porque todo reino dividido contra si mesmo não consegue se manter. Então, se um milagre gerou várias conversões a Deus, muitos retornos a Cristo, curas, aparições marianas ou milagres eucarísticos, por exemplo, então, é claro que isso não pode vir do demônio. Pois como Jesus diz, uma árvore má não pode dar bons frutos. Não, para todos os milagres católicos vemos um renascimento da fé entre os fiéis, um amor maior por Jesus, pelos outros. Em resumo, são coisas boas que produzem excelentes frutos. Seria realmente estar na cegueira dizer que é Satanás e que porque ele é Maria, ele faz um milagre que produz bons frutos, mas que por trás é para nos desviar melhor ou sei lá o quê. Ter um discurso assim é estar na negação, evidência e se comportar como os fariseus que não queriam acreditar em Jesus. Para os estigmatizados igual. Os estigmatizados foram homens e mulheres de oração, humildes loucos amantes de Jesus que rejeitavam Satanás e o mal. Resumindo, mas então, se esses fenômenos vêm de Deus, por quê? Deus os envia. Qual é o sentido? Satanás, Paulo dava a explicação em sua carta aos Colossenses, KPM 1, letra 24. Eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. Sim, Cristo redimiu toda a humanidade por sua paixão, mas nós, essas criaturas, podemos nos associar à sua obra de redenção. E na história, Deus escolheu algumas pessoas, especialmente que na teologia chamamos de almas vítimas, que continuam a sofrer a paixão de Cristo em sua própria carne. Para a salvação do mundo, os estigmas, segundo o grande teólogo Charles Journet, têm o objetivo de nos lembrar tocante os sofrimentos do Deus martirizado por nós e a necessidade de que a igreja inteira sofra e morra antes de entrar na glória. Eles são uma purificação sangrenta ao mesmo tempo trágica e esplêndida. Eles não nos permitem esquecer os sinais reais da sinceridade do amor, mas, sejamos honestos, eu concordo, é completamente incompreensível se não entendermos primeiro o conceito de sofrimento redentor. Eu não tenho tempo para desenvolver isso, mas para aqueles interessados, eu criei treinamento, guia completo sobre a vida espiritual em 7 módulos numa plataforma separada, e no módulo 2, justamente, há uma aula de 50 minutos sobre o sentido do sofrimento e as 7 razões que Deus permite o sofrimento. No módulo 3, a aula completo sobre a redenção, onde abordamos precisamente por que a morte de Jesus nos salva e do que a morte de Jesus nos salva. E, se entendemos isso, fica mais fácil entender o conceito de almas vítimas, almas que se associam ao sofrimento de Cristo. Eu vou colocar um link na descrição do comentário, de qualquer forma. Comentem o que acharam, verifiquem inscrição, é fácil, e me apoia. E vocês compartilham ao seu redor para divulgar. Na próxima investigação, veremos outros mistérios na vida de Therese Neumann. E vamos ver se ela não comeu nada durante 35 anos. Se vocês estão muito impacientes e querem descobrir outros milagres, não se esqueçam, acessem 1000razõesparaacreditar.com.